chegou a conhecer o Borges? Não, eu esteve quando eu cheguei a Portugal, não estive. E fiquei até muito chateado porque o meu jornal, que fez uma entrevista, não mandou lá. Gostava de o ter conhecido pessoalmente. Mas curiosamente, tenho uma fotocópia de um texto, uma carta do Borges, em que fala do meu primeiro livro, daquele meu primeiro livro. Porque o tradutor que estava a traduzir cá para português mandou-lhe o meu livro. Ele fez lá um comentáriozinho de uma carta que lhe mandou a ele, e ele fez uma fotocópia da carta. Conhece o seu sucessor? Como? Conhece o seu sucessor? O meu sucessor, como? Não. O Walter Trevisan não conheço. Apanhei hoje este livro, mas não sabia que havia aqui na Bíblia. Mas eu também. É o único livro que acho que é com o prefácio do Aquelas edições de história não são portuguesas, são brasileiras. são brasileiras. Esta é a única portuguesa e Existe é o essa. prefácio do Fernando Cisco Pacheco. É da Mológio. Pois o Assis Pacheco conheci muito bem a literatura brasileira. Este homem escreve muitíssimo bem. Mas eu não li nada, nunca li nada. Por acaso tenho muita curiosidade. E sobretudo sei que são contos muito breves. Very short, não é? Stories. Faz lembrar um bocado do Rubén Fonseca. Pois, isso mesmo. Eu sabe uma coisa, eu, por exemplo, o Borges Lito, há coisas que o Dostoiévski li quando o Luís Dostoiévski aquelas coisas fundamentais, e o Tolstói, li essas coisas. Depois eu li sobretudo poesia e ensaio. O Saramago também tem uma poesia. Pois tem, mas não é. O que eu li, acho que não é. Eu ia dizer uma palavra. E o Joyce também leu? Como? O Joyce. O Ulisses. Olha, eu vou dizer do Ulisses. O Ulisses deve ter para aí umas 20 ou 30 horas de leitura daquilo. Então Mas não leu todo. li um bocado, de uma hora agora, 2 horas, outras coisas aquilo. Eu acho que ninguém leu aquilo. O Eusébio disse-me a mim que A Clarice Lispector, e há algumas coisas poucas, mas por acaso eu gosto da Clarice Lispector. E eu outro que gosto muito brasileiro, eu li, que é Eu o estou João a ler com Guimarães ela na Rosa. vida, ela já Guimarães morreu em Rosa. 77. Como? A Lispector já morreu em 77. Conheceu ou não? Como? Conheceu? Não a conheci, nunca a conheci pessoalmente. Ela estivemos juntos em Berlim, em Frankfurt, no Festival do Livro, há muitos anos. Salvo erro, em 1982. Eu suponho que ela morreu em 77. Então não foi, então não estive lá com ela. Estava convencido que não estava com ela. Morreu em 77? Sim. Isso foi em 82, não estive. Estava convencido que ela tinha estado, mas nunca a encontrei. Eu li também só li peças pequenas. Psicótico, aquilo é uma coisa descolada. Está a falar da Clarice Lispector. Ah, sim. Não é? Mas Agora- acho que é intragável. Eu não consigo, não é? Eu gosto. Eu O que li gostei. Como? Eu gosto. Eu também li gostei. E o Guimarães Rosa Esse então é é fabuloso. O Guimarães Rosa. Agora, eu não. Olha, os autores, os romancistas, poeta leitor. Quem é que o autor, além do Pessoa, e tem quem é que o autor persiga mais? Olha, eu gosto muito do Ribel, E sim, eu gosto de antes, gosto de poetas portugueses, Teresa Horta. contemporâneos. Teresa Horta, não? Não é da minha família, não. Não é da minha consanguinidade. As pessoas da minha família é o Ribel. Eu gosto muito do Herberto. Gênio de Andrade. O João Andrade também, gosto muito do Herberto, mas não é da minha família. Mas é aquelas coisas que eu reconheço que aquilo é grande poesia. Porque eu tenho um amigo meu, que é o Luís Miguel Queiroz, que fez uma antologia, que foi a primeira vez que eu fui traduzido em França. E, curiosamente, até lá também nessa antologia também estou. Chama-se 21 poetas para um 21º, um século XXI português. Viram 21? Não estava nenhum traduzido em França. E ele diz uma coisa na apresentação do Ribelo, muito engraçado. Diz assim, e acho que é quase assim: se por hipótese houvesse alguém que, vindo de outro mundo, de outro universo, que não soubesse o que era poesia, ou alguém que, mesmo vindo deste, ou mesmo de outro universo cultural ou de outro universo astronómico, não soubesse, nunca tivesse ouvido a palavra poesia, e lia aquilo e dizia: isto é poesia. Costa da Rua do Carvalho. Agora já não leio, eu também já morri, mas já não leio. Eu gostei muito, não conheci pessoalmente, mas também gostei muito daquela A Serenidade És Minha. Fernando Lemos. Fernando Lemos, até sei, o Fernando Lemos uso muitas vezes, tenho a cabeça cheia de versos do Fernando Lemos. Salvar é uma também lá está outro dos pilares da minha Velta no Chão, que é do Fernando Lemos. Salvar a vida não é aprender a nadar. A proposta da nossa conversa. Eu não tenho essa, tenho uma da Circo Leitores, confusão, do Circo Poesia, da Moraes. Pois eu tenho. Chama-se Teclado Universal. Dois que já estão escutadíssimos. Teclado Universal, é isso que eu tenho.
Ele tem uma coisa que era assim, eu às vezes até tenho um poema, nesse livro tenho um poema que tem uma citação dele, do Fernando Lemos, que chama-se O Pobre Não Tinha Troco de 5 Eu escudos. confesso que isto já me teve. Tem uma coisa cá que eu digo, é nisto, quer ver? Tem umas coisas do Mário Cesarino e do Fernando Lemos. Eu já o conheci pessoalmente, o Fernando Lemos, outro dia. Conheci-o ali em Famalicão, no museu, fizeram lá uma dedicatória. É um poema que diz assim, quer ver? Isto agora a propósito, lembrei-me porque aqui também fala desses coisas. Este poema termina aqui. Eu há tempos, a propósito do lado do Pedro Camões, quando estava a dizer que a glória, a única glória que me interessa é esta que está aqui, é a rapariga da frutaria. É a única glória que me interessou alguma vez na vida, foi a rapariga da frutaria. Aliás, eu acho que acho curioso nisto, sabe? Eu acho assim um bocado até triste, até me dá pena às vezes. Os escritores têm mania que existe uma coisa chamada posteridade. Doutor, aí o Borges diz uma coisa muito engraçada que diz: eu gostava que daqui a 100, 200 ou 300 anos a minha obra continuasse, mas já não conseguissem associar ao meu nome. Isso é dizer que é a maior glória de qualquer escritor. Era a maior glória. Mas não, sabe, 100, 200 anos. O Luís Pacheco diz assim, daqui a 100 anos já ninguém se lembra. Qual daqui a 100 anos? Para o mês que vem já ninguém se lembra. Da Hilda. Esse livro. A Hilda é o nome suposto. Dava jeito aí para a coisa. E é uma alusão ao Mário Cesarino. Os bois, Cacilda, os nossos melhores anos da nossa vida, Hilda. O Mário Cesarino, sim, conheci pessoalmente e achava muita piada. E aqui diz assim, tem aqui uma citação que diz assim: as pessoas, não sei o quê, Nosso Senhor Jesus Cristo não tinha biblioteca, é uma alusão ao Orgamos, ou a pessoa, o pobre, ou é o próprio, o pobre não tinha troco de 5 escudos, as pessoas Mário, tão pálidas, tão quietas, que é o Mário Cesarino, a rapariga da frutaria, apesar de tudo, esta rapariga é tal glória que... Como? Não, o que é do Fernando Lemos era esta expressão aqui, o pobre não tinha troco de 5 escudos, é de um verso lá do teclado universal. Agora, pois em poetas portugueses é o Rui Belo, está a ver que estou a dificuldade de escolher pessoa. Como? O Fenófilo também não é assim muito a minha família. Eu gosto, mas que é boa poesia. Isso é de poesia. Não é, mas é muito a minha família. Eu, por exemplo, eu acho que o Eugénio, embora não pareça, é da minha família. Eu acho que sou o Eugénio de Andrade. E acho que aquele é da minha família e eu não vejo na minha poesia nenhuma influência dele, mas tem que lá estar. Eu gosto da poesia dele. E nós somos, o Jorge Luís, o Borges um dia, numa entrevista, era uma senhora, a jornalista perguntou-lhe assim, quem é afinal Borges? E ele respondeu, primeiro começou a responder a resposta como fazem os futebolistas na terceira pessoa. Jardel faz, Jardel diz. Diz assim, Borges não existe. Depois disse assim, eu sou todos os livros que li, todas as pessoas que amei, todos os lugares que conheci. É uma coisa assim, deixei para ir para cá. De facto, se tivesse lido outros livros, eu também se tivesse lido outros livros, era certamente uma pessoa diferente, ou se tivesse conhecido outras pessoas, ou se tivesse ido para a Academia Militar. E se calhar até era uma pessoa de quem não gostaria muito. Que não gostaria muito de ser, mas, claro, porque nós somos fundamentalmente memória, entre elas as memórias dos livros que lemos, não é? Mesmo aquela parte de nós que é herdada, que o ADN é memória. É memória biológica, não é? Não somos memória biológica, memória social, memória cultural. De maneira que aqueles poetas de que eu gosto, de certeza que me influenciaram. Só podem ter... O Cafáris. Isso eu gosto muito de Cafáris. Também acha que se nota? Eu acho que sim. Olha, ainda fico muito contente. Não é? Eu não escondo as coisas, eu mostro coisas. Eu sabe uma coisa, eu aprendi uma coisa com o Palme, com o Ezra Palme. Aliás, ainda temos aquele professor Martinho, Fernando J.B. Martinho, escreveu uma coisa sobre a influência do Palme na poesia portuguesa, dizia que era o poeta português, até custa-me tanto dizer que sou poeta. Na arrumação dos meus papéis lá em casa, encontrei uma entrevista que eu tinha guardado, não sei se posso dizer, do Eugénio de Andrade, e eu compreendi perfeitamente o que ele queria dizer. De 1991, quando eles tinham uma reputação de ser um dos poetas mais importantes da poesia portuguesa contemporânea, em que o jornalista foi no Comércio do Porto. O jornalista dizia-lhe assim, então, mas o senhor como poeta, assim, não me chama. Ainda não atingiu o patamar suficiente para me chamar em poeta. Eu só, a ver se eu ainda me considero escritor. Achei piada.
Já, quando eles já tinham uma reputação enorme, completa. Eu também me custa muito Já essa tinha parte. encontrado a luz. Pois já, nessa altura, eu custa-me muito Ainda ando à procura da luz. Ainda ando à procura Uma vez assisti uma cena, eles estavam zangados com o Mário Cesarino. Estavam zangados. E um dia foi a apresentação de uma obra, praticamente uma reunião poética do Cesarino editada pela Assírio, e o Hermínio conseguiu convencer o Eugênio Andrade a ir lá. Ali era a livraria Assírio, ali no Porto, na rua Miguel Bombardo. E então, está aqui, ele queria falar consigo, isto é uma história, isto é uma antiga, pá, não sei o que, é chato, tal, fala com ele aqui, está bem, não se importa, não, fala cá, tal. E o Márcio Cesarino, por um telefone, e a primeira coisa que lhe disse, e eu estragando tudo. Olá, Eugênio, há tantos anos, há décadas que não se falava. Como estão as tuas sílabas? Sílabas. A poesia dele é toda a sílaba para a direita. Como estão as tuas sílabas? E depois, a certa altura, ele se julgou que o Eugênio não ia lá à reunião. Estava no hotel, isto contou-me o Hermínio Monteiro, estava no hotel com o Hermínio e sempre a telefonar para lá. Também foi para lá, já está. Tenho uma fotografia lindíssima deles os dois abraçados. O Cesarino muito expansivo e ele muito encolhido, o Eugênio, que era muito tímido. E a certa altura aconteceu assim, o Cesarino sempre a fumar, o Gendarão não podia com tabaco. E a certa altura o Márcio Cesarino tinha uma memória fantástica, fabulosa. Agora começou a ler poemas dele, e agora vou ler, vejam lá, sabem do que é este livro. Disse um poema enorme do Eugênio Andrade todo de cor. O Eugênio Andrade ficou muito lisonjeado e quis corresponder, ficou muito feliz. E disse assim, agora também vou dizer um poema do Mário Cesarino. E não conseguia dizer o poema, esqueceu-se. Não sabia ao princípio, e a mim também me acontece às vezes isso. Depois de engatar, se capaz de dizer tudo até ao fim, mas não era capaz de dizer tal, não sei o quê, não dizia. E ele diz assim, como é que ele diz? Como é que o Mário Cesarino lhe disse? Ah, sua velha tonta! Tenho uma pancada nas costas, sem um gesto, ele tremeu. Eram duas personalidades completamente diferentes. Não disse o poema, eu é que disse. Marcelino, o poema é este, e disse o Marcelino, ah, sua velha tonta. Sua tonta. E olha, o Marcelino uma vez, tenho uma coisa com ele, em Bordeaux, estávamos a almoçar, era assim um conjunto de pessoas, assim, talvez umas 10 ou 15 pessoas, e era uma mesa encostada à parede, e ele estava do lado da parede, e eu estava em frente dele. Claro, praticamente, parece que estava mesmo em frente, senão eu fiquei ao lado. E ele disse uma coisa nessa. Para já ele fez duas coisas que ele não tinha. Olha, esse é que não gostava de água. Tinha um medo da água enorme. Tinha que ir à alguém sempre que ele tomava banho ao pé dele. Tinha medo de morrer, afogado. A Hilda David e Manuel fazia muitas viagens com ele. Eu tinha que estar sempre a tomar quando ele tomava banho. Ele tomava banho sozinho. Então, ele, a certa altura, precisou de ir à casa de banho. Fez uma coisa fantástica, ficou daquelas senhoras para ficar tudo vazado, a maior parte do jantar teve umas coisas nos ouvidos, aqueles para não ouvir nada. Levantou-se, pôs-se em cima do banco, da cadeira, saltou para cima da mesa, foi em pé, tic, até uma cadeira estava vazia, desceu, foi à casa de banho e voltou para fez um percurso todo, ficou tudo assim. Outra vez deixou cair um cigarro, sempre a fumar, deixou cair um cigarro, e andava lá de gatas a pôr o cigarro, as senhoras todas a puxar as pernas para trás, e tudo a tentar dar jeito, e ele disse assim, não se a tentar encontrar o cigarro, e ele disse, porquê? Ele disse assim, que quis fazer uma habilidade com o cigarro, que era assim que as planos. Uma habilidade, fazer o cigarro andar. E ele deixou cair o cigarro, que correu mal, quando se quer fazer, faz sempre mal, não é? As coisas, em casa sozinho, correm as coisas bem, normalmente. Deixou cair o cigarro, e quando andava por ali a apanhar, toda a gente a tentar ajudar, não se vai, eu estou aqui, neste momento se apanhei o cigarro, estou só a ver perna. Ela é muito engraçada. E depois um dia disse-me assim, o gato, falou-se de gatos, e ele disse assim, sabe o que eu penso do gato? Tem uma frase fantástica, achei piada essa, e o gato ficou. No momento da criação, quando Deus estava a criar o mundo, no momento que criou o gato, houve um momento de paragem, de suspensão no mundo. Depois voltou toda a criação, voltou toda a andar. Um momento de suspensão na criação. É engraçado, não é? Porque os gatos são de facto seres muito. São todos. Aliás, dizer os gatos. É uma coisa que eu não gosto. Cada gato é um ser diferente. Na realidade não existem conceitos. Gato é um conceito. Na realidade existem indivíduos. Um gato. Não vejo que a gato esteja Tá. está aqui. Já vi as orelhas.
Os meus, uns gostam de colo, outros detestam colo, uns gostam que eu façam festas. Os persas não gostam de colos. Depende, não é as peças, depende, deve haver indivíduos. Já conheces gatos em casa? Tem? Sério? Talvez em. Tem papel, vidro, cerâmica, tudo. A minha mulher colecionava isso. Tenho 500 gatos. E tenho um gato agora. Eu tenho quase tantos, mas vivos em casa. Tenho um gato. Estou a exagerar. Estou-lhe a meter aqui o IVA já muito adiantado. Tenho um gato. Do próximo ano, o IVA do próximo Eu também ano. tenho um gato chamado Boris. Sinto muita falta da minha mulher. O meu é preto, também é preto, o seu Boris. Também. Foi a minha neta que pôs o nome de Boris. E o gato agora, a minha mulher faleceu há 8 dias. E sinto muita falta da minha mulher. E vejo ter adivinhar-se todos os dias. Há um poema da Zimborska, conheces? Gato sozinho no apartamento. É um poema também. Eu li isso à minha mulher ficou logo com vontade de chorar. Eu quando vejo o gato, lá está, olha, outra poeta que eu gosto imenso é Zimborska. Mas há muitos que gostam de gatos, muitos poetas. Não sei se sou. Eu tenho lá uma. Esse poema da Zimborska há histórias diferentes do poema, mas os poemas e as histórias são coisas marginais, não é? Há quem diga que é um poema sobre a morte do marido, outro que é sobre o marido de uma amiga, que é um poema. Eu não tenho aqui o poema para ler, gostava de ler, ficava contentíssimo se ele estivesse aqui. Eu traduzi através do inglês, espanhol, de francês, italiano, de várias línguas, que eu não leio polaco. E chama-se Gato Sozinho no Apartamento. Portanto, é a morte do dono do ponto de vista do gato. Assim, eu ia dizer a ideia não, poemas não são ideias, são planos. Mas pronto, digamos, a storyline o gato fala na primeira pessoa assim: havia aqui alguém que já estava e agora não está. A luz já não fica acesa até pela noite fora. A mão que me põe, estou só a dizer bocadinhos do poema, a mão que põe o peixe no prato já não é a mesma mão. Ouvem-se, ele fala sempre, é fantástico esse poema, porque ele não fala na primeira pessoa, fala impessoal. Ouvem-se passos nas escadas, eu ouço, não é? Ouvem-se passos nas escadas, mas não são esses passos. Não são esses passos. Depois diz assim: ele vai ver quando voltar. Vou fingir que não o conheço e vou ignorá-lo. Vamos ignorá-lo. Dirigirmos a ele assim com patas amoadas. Patas amoadas é uma expressão fantástica. Com patas amoadas. E nada de ronronadelas, nem festas, depois assim, pelo menos ao princípio. Está-se a queixar da pessoa, do ausente. É a morte de alguém para visto lugar. Eu tenho um Borges e outro Serguei. Não tenho um Gaspar, não, como a outra. E o Gaspar não tem. Isso é o Honório Novo.